Agora, o Lula também fez um outro comentário nesse encontro de hoje com esses ministros de saída, que esse repercutiu muito, embora para mim e para alguns, não sei se para a maioria, era carta jogada o que o Lula anunciou e que eu deixo para vocês assistirem. Põe aí, Alice, o segundo vídeo. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MIDIC. Por quê? Porque isso de repente. Puxa, mas o quê? Quer dizer, o Alckmin não seria correr o risco de não ir? Vamos contar essa história direito. No início de fevereiro deste ano, esse negócio de início de ano é sempre complicado ainda, porque a política ainda não esquentou, aí os jornalistas ficam doidos por qualquer coisa para publicar. O Lula deu uma entrevista a um podcast do UOL, do site UOL, onde perguntaram para ele lá a certa altura, não sei o quê, e o Alckmin, o Haddad, como é que é o futuro deles, não sei o quê. E o Lula disse o seguinte: nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com Haddad. Haddad era o Fernando Haddad, é o Fernando Haddad, que era ministro da Fazenda. Ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem. A Simone Tebet, que era ministra do Planejamento, também tem um papel para cumprir. Também não conversei ainda com ela. Aí, muito bom. Aí, opa! Meu amigo, ou por má compreensão ou por falta de notícia, opa, temos diante de uma notícia extraordinária. Quer dizer, o Alckmin pode largar a vice-presidente. O Lula pode ser. É que o Lula queria, né? Lula quer de qualquer jeito. Alckmin quer. O Lula não, que quer Lula não queria mais Alckmin. O Alckmin vai ver, quer mandá-lo para São Paulo. Olha, ele disse que o Alckmin tem um papel importante é cumprir por lá. E aí, isso rolou até um dia desse. Até um dia desse ainda se falava dessa história do Alckmin ir para São Paulo, e que o Alckmin não queria ir para São Paulo. O Lula foi obrigado, depois dessa declaração que ele deu no dia 5 de fevereiro, 2 dias depois, ele viu o tamanho do barulho que se formou, aí ele tentou colocar o trem no trilho. Aí ele disse: tenho muita sorte na vida. Uma delas é saber escolher o meu vice. Tive o Zé de Alencar, lá atrás, era um empresário mineiro. E agora tenho o Alckmin. Duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter os vices que eu tenho. O Lula achou que com isso estava reposta a verdade, quer dizer, não estava superado o que os jornalistas adoram chamar de ruído de comunicação. Nada! Continuou a história. Opa, não, é porque ele não quer dizer agora, entendeu? Mas ele está querendo se livrar do Alckmin, ou botar o Alckmin lá em São Paulo como ele quer o candidato PMDB de ao governo, entendeu? Ou talvez ao Senado, não sei o quê, papapá. Não tinha nenhum cabimento ficar acreditando nisso. Mas a imprensa ficou e repetia, e quase todo mundo repetia. Mas você acha que aquele papo que ele queria se livrar de Alckmin para abrir uma vaga para conseguir uma aliança com o PMDB, se fosse possível, ele faria isso? Eu nunca achei isso. Porque o Lula tem muita lealdade e preza muito a lealdade dos outros. Depois, o Alckmin conquistou o PT. Não tinha uma voz naquela época, como também muito menos agora, do PT, voz de peso, sugerindo: vamos tirar o Alckmin, vamos ver se a gente consegue aí
que botar um vice de um outro partido que venha nos apoiar, partido mais à direita, mais de centro, não sei o quê. Não, não. Ele nunca sugeriu isso com clareza. Ele estava dizendo: o Alckmin tem um papel importante a cumprir lá, porque tem. O Alckmin foi governador de São Paulo 3 vezes. 3 vezes. Continua influente, muito influente em São Paulo. Basta ver as pesquisas. Ele não aparece lá como o preferido para presidente, mas para o Senado, por exemplo, ele aparece. O que o Lula queria dizer desde o começo, e não houve, e poucos eram os ouvidos dispostos a escutá-lo, era que o Alckmin tinha que ajudar na eleição em São Paulo, que é mais ou menos óbvio, tem um papel importante a cumprir, tem, claro. O cara que governou São Paulo 3 vezes, mas isso não significou em nenhum momento que ele estava cogitando de: opa, vou trocar o Alckmin, quem sabe, pelo Gilberto Kassab, se o Gilberto Kassab me trouxer o PSD para me apoiar. Kassab que já estava tramando essa coisa de ter vários candidatos a presidente para no fim escolher um, como escolheu o Ronaldo Caiado ontem. Não. Tinha gente achando que o Alckmin por que era melhor que o Haddad, que ele teria mais votos. Aí ontem saiu a pesquisa, anteontem Atlas, com o Haddad 6 pontos só atrás de Tarcísio, 42-49. O PT está vibrando com essa pesquisa. Eles não imaginavam que o Haddad já ia estar na casa dos 40% assim que largasse na corrida, já que o nome dele foi posto há pouco como o candidato. Então, o Haddad largou bem. E o Alckmin, claro, vai ajudar nessa campanha. O PT começa, de fato, a sonhar, quem sabe, com uma virada em São Paulo. Eu acho que eu já contei a história alguma vez aqui, vou contar rapidinho, eu repeti rapidinho. Eu tinha uma tia velhinha que me deu uma grande lição de jornalismo sem saber que estava me dando uma grande lição de jornalismo, que eu estou falando isso anos 50, final dos anos 50. Não confunda o que você quer que aconteça com o que vai acontecer. Se você ficar na torcida de que vai por alguma coisa, você começa a ver que aparentemente tudo está convergindo para realizar aquela coisa. No jornalismo, isso é um pecado mortal. Claro, mas isso aí é o PT, é a visão do PT, que se animou e começou a sonhar. Eu também acho que é uma estrada muito longa e improvável que ele ganhe. Olha, precisava. Mas eu fiquei surpreso com os pontos do Haddad. Precisava chegar ao Centrão, por exemplo, que é a junção de vários partidos de direita. Eles preferem se dizer de centro. É de direita. É de direita. Vamos deixar dessa falta de coragem de dizer o que é, de direita. Todos os partidos do Centrão são de direita, mas preferem se esconder ali, só não. Somos de centro, somos de centro. Mas muito bem. Se chegasse uma coligação de partidos do Centrão e dissesse para Lula: estamos todos aqui reunidos, todos apoiaremos o senhor, fechados com o senhor para valer, sem defecção, agora nós queremos a vice-presidência. Podia ser, agora é especulação minha, não é informação, que o Lula até admitisse isso e conversasse com o Alckmin, e o Alckmin é realista o suficiente, seria realista o suficiente para entender uma coisa dessa. Até porque aí, pronto, estava liquidada em tese a sucessão, Lula seria reeleito e o Alckmin seria importantíssimo para o governo dele como ministro de novo, na posição que o Alckmin quisesse. Poderia ser que ele trocasse o Alckmin na vice-presidência, mas o Lula jamais contou com essa possibilidade de chegar ali, ganhar a eleição por antecipação, simplesmente por uma adesão em massa de partidos do centrão ou da direita à candidatura dele. Então, eu nunca acreditei nisso, nunca acreditei nisso. E ouvia as pessoas em torno do Lula
E as pessoas me diziam, não, não, o Lula até já explicou, já elogiou o Alckmin 2 dias depois, disse que não podia ter vice melhor do que ele, mas a imprensa continua, 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 continua. Aí, isso aí, que em tese não era para ser notícia hoje, ou não era para ter esse destaque todo, está tendo esse destaque todo. Ah, ele confirmou, então é o Alckmin que vai continuar sendo o vice. Sabe o que é que isso me lembra? Isso me lembra somente essa insistência de você ficar com determinados assuntos e moendo, e moendo, e moendo, e moendo. Aí acha que descobriu um detalhezinho, bota lá. Opa! Me lembro que dizia a avó, minhas referências são muito antigas, a avó de um jornalista do Recife, Fernando Menezes, grande amigo meu. Ela dizia o seguinte: olha, eu não quero mais saber. Quando acontecer, eu sei. O que é que ela queria dizer? Eu não vou mais ficar acompanhando essa notícia que fica se arrastando todo dia, e mais um detalhezinho, mais uma coisinha, mais uma coisinha. Quando acontecer, quer dizer, quando se consumar alguma coisa, ela saberia. O que era uma prova de sabedoria dela. E na época não existia esse negócio de rede social, não. Não existia internet, não existia nenhuma dessas plataformas que a gente conhece. Não existia nada. Isso era anos 60 no caso dessa avózinha desse amigo nosso. Então, aí quando acontecia, olha, aconteceu, é o Alckmin o candidato. Ela sempre sabia, porque alguém chegava para ela e contava. Agora não. Agora com essa chuva, com esse dilúvio de informações por minuto, por segundo, pelo que seja, é, fica essa coisa sem fim, sem fim, sem fim. Mas haverá um fim um dia. Nessa coisa do Alckmin, se o fim faltava, está aí o fim. O Alckmin, grande novidade, vai ser o candidato a vice de Lula. Aí você haveria de me perguntar, isso me lembrou um professor lá do Colégio Salesiano, que a gente não queria perguntar porra nenhuma, mas ele ficava para poder continuar dando aula diante da passividade dos seus alunos, todos fingindo prestar atenção e ninguém perguntava nada. Aí ele tinha esse mote. Bom, mas acabava de dizer uma coisa, ninguém dizia nada, ele dizia, bom, mas um de vocês poderia me perguntar. Mas vem cá, quer dizer que não tem mais, é Alckmin até o fim do primeiro turno, não tenho dúvida nenhuma. Mas é possível você trocar de vice do primeiro para o segundo turno. Eu não me lembro disso ter acontecido já, ou aconteceu uma vez com Brizola, não sei, ou não com um vice de Lula, mas não sei se foi entre o primeiro e o segundo turno, eu nem me lembro o nome dele, era um gaúcho. Por quê? Porque no segundo turno, do primeiro para o segundo turno, terminou o primeiro turno, aí você vai ter uma rearrumação de forças políticas. Entendeu? E aí, claro, nessa rearrumação, pode um bloco aqui se deslocar de um lado para o outro, não sei o quê, para apoiar o outro candidato. E o preço, às vezes, pode ser, quer dizer, no limite, olha, tá legal, mas eu quero a vice aí. Mas é muito improvável de acontecer. Eu não me lembro disso ter acontecido. Eu me lembro, O sim, de um Bisol, foi o Bisol que Bisol, né? era o vice do Lula em 89 e Mas também era o vice foi em atingido por 94. denúncias, não é isso? E aí Hein? ele foi trocado pelo Aloysio Mercadante. Pois é, mas foi trocado por quê? Porque ele tinha sido atingido por denúncia, não foi entre o primeiro e o Denúncia, que segundo depois não turno. deu em nada, né? Que não deu em nada. Sim. Mas ele tinha Ali, denúncias que, por conta das denúncias, em 94, ele foi o vice em 89, era Lula e Bisol, e depois em 94, mas aí trocaram pelo Aloysio Mercadante, por eu conta de sei, eu denúncias. estou dizendo, mas veja, mas não foi entre o primeiro e o segundo turno, não foi por conta de uma composição Não, política, não foi. Eu acho que por conta de uma composição política nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Por exemplo, o Zé de Alencar, que era um grande empresário em Minas, dono de empresas importantes, de grande dimensão em Minas, ele foi
o vice do Lula em 2002. Ele era um empresário ali. Fica todo mundo dizendo: ah, viu aí? Tudo passa por Minas, não é? Que essa é uma outra lenda urbana aí. Não, a eleição, ela é decidida em Minas. Por que decidida em Minas? Não, porque presidente da República, sem o voto de Minas, não se elege. Aí você vai ver lá na história, tem uma coincidência enorme. Todo presidente da República que já se elegeu também ganhou em Minas. Seu Opó ganhou em Minas. É, mas isso não quer dizer que ele Não, mas ganhou você viu que o por PT que é ganhar o em Aécio Minas. agora, parece. Isso não quer dizer que por ganhar em Minas foi que ele se tornou presidente da Claro República. que não, mas Não. Minas é o segundo maior colégio, né? Não é só porque é o segundo maior colégio eleitoral, é porque Minas A faz configuração. a configuração, é a questão, entendeu? É a questão ela faz fronteira com o Nordeste, com o Sudeste, com tudo. Então, é um bom extrato da população brasileira. É um bom extrato. Claro. Mas isso não significa que, por conta disso, quem ganha em Minas ganha presidente da República. Bom, mas não é por causa de Minas, entendeu? Não é só porque ela é um bom extrato da população O que você brasileira. achou dessa É porque jogada do todo. PT lá em Minas, Bom, querendo colocar Rodrigo Pacheco como candidato e o vice, quem é, sabe, até o Aécio Neves? estão lá para ver se compõe e tudo. Meu amigo, é política, é realpolitik, é política dentro da realidade, é o pragmatismo político. Entendeu? É por isso que tinha um governador em Pernambuco, Paulo Guerra, que ele dizia: em política não existe nunca nem jamais. Paulo Guerra foi quem substituiu Miguel Arraes como governador de Pernambuco, quando Miguel Arraes foi deposto pelo golpe de 64. Em política não existe nunca nem jamais. Puxa, o Lula, uma vez, fez comício no Maranhão, chamou a família Sarney de oligarquia, acusou-a de roubar o Estado. E depois se compôs com Sarney ao longo desse tempo todo. São grandes amigos, se respeitam e se gostam. Verdadeiramente se gostam. Então, política é assim: a política é a tentativa de construir pelo menos um mínimo de consenso, de acordo, para que você possa dar determinados passos. No caso, para quem é presidente, para que você possa governar. Para que você possa governar. Se você Mas não será que tem Aécio vai? Vai se ser você não tem interessante. maioria no Congresso, se você não tem maioria no Congresso, o que é que se faz? Bom, eu vou fazer aqui uma composição, compartilhar com esse e esse outro partido o poder para poder governar. É assim que agem todos os candidatos a presidente. Jânio Quadros, que se elegeu presidente, aí esse era um doido, em 1961. Se elegeu pela antiga UDN. Aí esse doido, depois de 6 meses, renunciou à presidência da República, pensando que os militares e o povo brasileiro iam carregá-lo nos braços de volta para a presidência. O que é que o Jânio queria? Que o Congresso perdesse a importância ou a força que tinha naquela época, que era pouquinha se comparado com a força que tem hoje. Pouquinha. Ele chegou, o Jânio Quadros, a largar Brasília, pegar um avião, levar dentro da mala a faixa presidencial. Aquela faixa presidencial, ninguém sabia que ele estava levando para São Paulo. Certo que de lá ele voltaria com a faixa, triunfante. Chegou lá, não aconteceu nada. O povo não saiu para rua, para porra nenhuma, para pedir nada. E o povo tinha acabado de elegê-lo há poucos meses com uma votação espantosa, gigantesca. Então, não é assim. Agora, a Aécio está ali conversando com o Rodrigo Pacheco, o candidato do Lula lá, o Rodrigo Pacheco deverá ser o candidato, ao que tudo indica, já aceitou, está só se compondo e tudo. Vai ter que anunciar isso aí nos próximos dias. E aí sai essa história de que o Rodrigo está conversando com Aécio Neves, quem sabe até apoiaria a candidatura de Aécio Neves ao Senado.
Aí não, tá vendo? Como a política é uma coisa nojenta. Não é nojenta, não. E você não faz nada, nem constrói nada fora da política. A não ser que você diga, não, então eu vou fazer política por meio de golpe. De golpe, tá vendo? Esses políticos, o cara era inimigo do outro, agora se torna amigo. Tem outro meio de se governar? Não. Sei que você tenha uma maioria no Congresso. E um presidente da República teve essa maioria plena da redemocratização do país para cá. O Fernando Henrique Cardoso era do PSDB, o partido que melhor representou até hoje a chamada direita dita civilizada, mas era um partido de centro-esquerda, centro-direita, enfim, a depender do momento. Teve que fazer composição. Fez logo uma composição com o PFL naquela época, que era direita, direita mesmo. Teve como vice dele o Marco Maciel, que foi governador de Pernambuco, infelizmente já morreu. O Lula, para governar, o Lula tem 3 ministros do PSD, ou tinha 3 ministros do PSD no seu governo até hoje, porque um deles saiu para ser candidato, mas continuou apoiando ele, Lula. Ficaram 2. Tem 2 ministros do PSD, que hoje PSD, do Kassab, cujo partido, PSD do Kassab, lançou o Ronaldo Caiado. Oi, e por que tem lá 2?